A noite em Nova York estava particularmente fria naquele final de novembro. As ruas do Brooklyn brilhavam com a umidade da chuva recente, e os reflexos das luzes de neon dançavam sobre as poças d'água nas calçadas. O restaurante Bella Notte ocupava um prédio de esquina discreto, com paredes de tijolos à vista e janelas embaçadas que escondiam o interior acolhedor dos olhares curiosos de quem passava. Era o tipo de lugar que parecia ter sido arrancado diretamente de uma vila italiana e transplantado para o coração da cidade grande. Dentro do estabelecimento, o aroma de alho refogado, tomate fresco e manjericão pairava no ar como uma nuvem perfumada. As mesas estavam cobertas com toalhas xadrez vermelho e branco, e velas tremulavam suavemente em garrafas de vinho vazias que serviam como castiçais improvisados. O murmúrio baixo das conversas se misturava ao som discreto de música italiana clássica que tocava em algum lugar nos fundos. Salvatore Di Marco tinha 53 anos e carregava o peso de cada um deles nos olhos castanhos profundos que haviam testemunhado coisas que a maioria das pessoas jamais poderia imaginar. Ele ocupava a mesa do canto, como sempre, com as costas voltadas para a parede e uma visão clara de todas as entradas e saídas do restaurante. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados para trás, e ele usava um terno Armani cinza escuro que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Mas não era a roupa cara que impressionava quem o conhecia, era a aura de poder absoluto que emanava dele como ondas de calor invisíveis. 3 homens o acompanhavam na mesa. À sua direita estava Marco, seu consigliere de longa data, um homem magro com óculos de leitura pendurados no bolso do paletó e dedos manchados de tinta de tantos documentos que revisava diariamente. À esquerda, Tony Vincenzo, seus soldados mais leais, com mandíbulas quadradas e olhos que varriam constantemente o ambiente como faróis em busca de perigo. A verdade que Salvatore não sabia, mas que estava escrita nas estrelas daquela noite fria, era que ele tinha menos de 2 horas de vida. Pelo menos, era isso que 3 homens em um carro preto estacionado 2 quadras dali acreditavam firmemente. Eles checavam suas armas pela 10ª vez, verificavam os silenciadores, conferiam o plano mais uma vez. A ordem vinha de muito alto, de famílias rivais que haviam se cansado do domínio de Di Marco sobre os portos e as rotas de importação. Era hora de uma mudança de regime, diziam eles. Era hora de sangue novo. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Sofia Castellano tinha 26 anos e trabalhava como garçonete no Bella Notte há apenas 3 meses. Ela havia chegado aos Estados Unidos 2 anos antes, deixando para trás uma pequena vila na Calábria, no sul da Itália, onde as oportunidades eram tão escassas quanto a chuva no verão. Seus olhos verde claros e cabelos castanhos encaracolados chamavam a atenção, mas era sua ética de trabalho incansável que realmente a destacava. Ela trabalhava turnos duplos sempre que podia, economizando cada centavo para trazer sua irmã mais nova para a América. Naquela noite, Sofia estava particularmente cansada. Suas pernas doíam depois de 9 horas seguidas atendendo mesas, e ela ainda tinha outras 3 horas pela frente antes de poder finalmente ir para casa, subir os 4 andares até seu apartamento minúsculo no Bronx e mergulhar na banheira com água quente que era seu único luxo verdadeiro. Mas ela sorria para os clientes. Anotava os pedidos com cuidado, e se movia entre as mesas com uma graça que fazia o trabalho parecer fácil, mesmo quando não era. Ela sabia quem era Salvatore Di Marco. Todo mundo que trabalhava no restaurante sabia. O dono, Giovanni, havia deixado muito claro desde o primeiro dia: quando o Sr. Di Marco está aqui, você o trata como realeza, não faz perguntas, não fica olhando, e certamente não se intromete em conversas. Sofia tinha obedecido essas regras religiosamente, mantendo sempre uma distância respeitosa, servindo o vinho mais caro sem piscar ao ver o preço, e desaparecendo discretamente assim que os pratos eram colocados na mesa. Mas naquela noite, algo estava diferente. Sofia não conseguia identificar exatamente o que, mas havia uma tensão no ar que a fazia sentir como se estivesse caminhando sobre vidro quebrado. Ela havia notado 2 homens que entraram separadamente e se sentaram em mesas diferentes, ambos pedindo apenas café e ficando muito tempo sem beber. Seus olhos se moviam demais, focalizando sempre na mesa de Di Marco. Um deles tinha uma cicatriz que corria do canto do olho até a linha da mandíbula. O outro usava um casaco grande demais para a estação, volumoso de uma forma que fazia o estômago de Sofia se revirar. Ela havia crescido na Calábria, terra da 'Ndrangheta, uma das máfias mais poderosas e secretas da Itália. Ela havia visto coisas em sua vila que a ensinaram a reconhecer os sinais de violência iminente. A forma como os homens se sentavam ligeiramente virados para uma rota de fuga.
A maneira como seus dedos tamborilavam nervosamente nas mesas. O jeito que eles evitavam fazer contato visual com o pessoal do restaurante, como se quisessem ser esquecidos, invisíveis. Sofia limpou as mãos no avental e tentou se convencer de que estava sendo paranoica. Não era da conta dela. Ela tinha que pensar em sua irmã, em seu visto, em não se meter em problemas. Mas enquanto circulava pelo salão, levando pratos fumegantes de pasta e garrafas de vinho tinto, seus olhos continuavam voltando para aqueles dois homens. E então ela viu o terceiro. Ele estava do lado de fora, visível através da janela embaçada, falando ao telefone. Quando terminou a ligação, ele fez um gesto sutil com a cabeça. Foi então que Sofia percebeu, os três estavam coordenados. O homem do lado de fora era o vigia. Os dois de dentro eram os executores. Seu coração começou a bater mais rápido. As palmas das suas mãos ficaram úmidas. Ela olhou para a mesa de Di Marco, onde o chefe da máfia cortava calmamente um pedaço de vitela, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Marco dizia algo que fazia Salvatore sorrir levemente, uma expressão rara que suavizava as linhas duras de seu rosto. Sofia sabia que deveria ficar quieta. Que não era problema dela se criminosos matavam outros criminosos. Que ela poderia, e provavelmente deveria, simplesmente ir para a cozinha, fingir que não viu nada, e deixar o destino seguir seu curso. Mas então seus olhos pousaram novamente em Salvatore, e por um momento fugaz, ela não viu um chefe da máfia temido. Ela viu um homem que sorria da mesma forma que seu pai sorria quando estava com seus amigos, desfrutando de boa comida e boa companhia. Ela viu alguém que, apesar de todos os seus crimes prováveis, era ainda assim humano. E mais importante, ela viu que o homem com a cicatriz tinha acabado de colocar a mão dentro do casaco. Não havia tempo para pensar. Não havia tempo para considerar as consequências. Sofia deixou cair a bandeja que estava segurando, pratos se estilhaçaram no chão em uma explosão de porcelana e molho de tomate, e gritou com toda a força de seus pulmões em dialeto calabrês, a língua de sua vila natal, as palavras saindo em um torrente desesperada de italiano regional. Salvatore. Attenti. Sparano. Sei stano per ammazzare tutti. O restaurante inteiro congelou. O silêncio que se seguiu ao grito foi absoluto, interrompido apenas pelo tilintar suave de um garfo caindo em um prato em algum lugar no fundo do salão. O que Sofia não sabia, não poderia saber, era que aquele dialeto específico, aquelas palavras exatas, eram as mesmas que a mãe de Salvatore Di Marco havia gritado 30 anos antes, em uma noite muito parecida, em uma vila muito parecida, quando homens vieram matar seu marido. Salvatore tinha apenas 23 anos então, e aquele grito em calabrês havia salvado a vida de seu pai, dando-lhe os segundos preciosos necessários para pegar sua arma e se defender. A reação de Salvatore foi instintiva e treinada por décadas de sobrevivência. Em um movimento fluido, ele virou a mesa pesada de madeira, criando uma barreira entre ele e o restante do restaurante. Tony e Vincenzo já estavam em pé, armas aparecendo em suas mãos como mágica mortal. Marco havia mergulhado para trás de uma coluna estrutural. O homem com a cicatriz conseguiu sacar sua arma, mas os segundos de vantagem que o grito de Sofia havia dado foram suficientes. Vincenzo disparou primeiro, um único tiro que pegou o homem no ombro direito, fazendo sua arma voar para longe. O segundo homem tentou se levantar, mas Tony já estava sobre ele, pressionando um cano frio contra sua têmpora e sibilando algo que Sofia não conseguiu ouvir. O caos que se seguiu foi rápido e eficiente. Outros homens que Sofia não havia percebido estarem no restaurante, claramente mais seguranças de Di Marco posicionados estrategicamente, apareceram de vários cantos, cercando os dois assassinos frustrados. O homem do lado de fora deve ter percebido que algo deu errado, porque quando alguém foi verificar, ele já havia desaparecido na noite fria. E então, no meio de toda aquela confusão, Salvatore Di Marco se levantou lentamente de trás da mesa virada. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que haviam visto tantas coisas, varreram o restaurante até pousarem em Sofia. Ela estava congelada no lugar onde havia gritado, sua mão ainda levantada em um gesto de advertência, seu rosto pálido como papel, percebendo finalmente o que havia feito e todas as implicações possíveis. Salvatore caminhou em direção a ela com passos medidos. O silêncio no restaurante era tão profundo que ela podia ouvir o bater de seu próprio coração. Seus pulmões pareciam ter esquecido como respirar. Todos os olhos estavam neles dois, o poderoso chefe da máfia e a jovem garçonete italiana que havia acabado de salvar sua vida. Quando ele parou na frente dela, Sofia forçou-se a encontrar seu olhar. Ela havia crescido acreditando que se você vai morrer,
você deve pelo menos morrer com dignidade. Mas para sua surpresa, Salvatore não parecia irritado. Ele parecia chocado. Suas sobrancelhas estavam franzidas em confusão e algo mais, algo que parecia perigosamente próximo de emoção. De onde você é? Ele perguntou em italiano, sua voz rouca mas surpreendentemente gentil. Reggio Calabria, Sofia respondeu, sua voz tremendo apenas ligeiramente. Uma vila pequena nas montanhas perto de Gambari. Salvatore fechou os olhos por um momento. E quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Algo mais suave. Minha mãe era de lá, ele disse, ainda em italiano. Ela costumava usar essas mesmas palavras, esse mesmo dialeto. Eu não ouvi alguém falar assim desde que ela morreu, há 20 anos. Ele estendeu a mão, gentilmente, tocou o ombro de Sofia. Você salvou minha vida esta noite, menina. E não apenas porque me avisou, mas porque usou as palavras que minha mãe teria usado. As palavras que me fizeram reagir sem pensar, do jeito que ela me treinou quando eu era jovem. Ele pausou, e seu olhar se aprofundou. Como você sabia? Eu não sabia, Sofia admitiu, suas palavras saindo em uma enxurrada nervosa. Eu só vi os homens, a forma como eles estavam agindo, e eu reconheci porque eu vi coisas parecidas na minha vila. Meu primo foi morto assim. Meu tio. Eu conhecia os sinais. E eu não podia simplesmente, eu não podia deixar acontecer sem tentar fazer algo. Você não me conhece, Salvatore disse, mas não era uma acusação. Era uma pergunta. Não, Sofia concordou. Mas eu sei quem você é. Todo mundo sabe. E eu sei que você provavelmente fez coisas terríveis. Mas naquele momento, eu não vi um criminoso. Eu vi alguém prestes a morrer, e eu não consegui simplesmente assistir. Minha avó costumava dizer que todos nós temos que responder por nossas escolhas diante de Deus, e eu prefiro responder por ter tentado salvar uma vida do que por ter deixado alguém morrer quando eu poderia ter feito algo. Um silêncio se estendeu entre eles. Ao redor, o restaurante começava lentamente a voltar à vida. Giovanni, o dono, estava gritando ordens para limpar a bagunça. Os 2 assassinos capturados estavam sendo arrastados para fora pelos fundos, seu destino obviamente selado. Clientes assustados estavam sendo acalmados e discretamente compensados por seu silêncio. Mas Salvatore continuava olhando para Sofia como se estivesse vendo um fantasma ou um anjo, ele não tinha certeza de qual. Qual é seu nome completo? Ele perguntou. Sofia Castellano. Sofia Castellano, ele repetiu, como se estivesse testando o nome em sua língua. Você tem família aqui? Não ainda. Estou tentando trazer minha irmã mais nova, Isabela. Ela tem 16 anos e está sozinha em casa desde que nossos pais morreram. Salvatore assentiu lentamente, processando essa informação. Então, para a surpresa de todos no restaurante, ele fez algo que não fazia há anos, ele sorriu. Não um sorriso pequeno e educado, mas um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro e tirou anos de sua aparência. Marco, ele chamou, e seu consigliere apareceu imediatamente ao seu lado. Anote o nome dela. Sofia Castellano. E o nome de sua irmã, Isabela. Amanhã de manhã, eu quero que você inicie o processo para trazer a irmã dela para os Estados Unidos. Tire os melhores advogados de imigração que temos na folha de pagamento. Eu quero que ela esteja aqui em um mês, com todos os documentos legais e adequados. E encontre um apartamento decente para as duas, em um bairro seguro. Nada extravagante, mas confortável. Sofia piscou, não conseguindo processar o que estava ouvindo. Signore, eu não posso aceitar. Você pode e vai, Salvatore interrompeu, mas sua voz não era dura. Você salvou minha vida esta noite, Sofia. Na minha família, essa é uma dívida que não pode ser paga com dinheiro. Mas isso é um começo. Ele pausou e então adicionou, e você vai parar de trabalhar aqui como garçonete. O coração de Sofia afundou. É claro. Ele estava cortando laços com ela, afastando-a para evitar complicações. Ela havia sido tola ao pensar. Você vai trabalhar para mim, Salvatore continuou, cortando seus pensamentos. Não no negócio, não em nada ilegal. Mas eu tenho investimentos legítimos, restaurantes, empresas de importação, propriedades. Você terá um escritório, um salário decente, benefícios. Você vai ajudar a gerenciar as operações diárias. E mais importante, você estará sob minha proteção. Proteção? Sofia ecoou, confusa. Foi Marco quem respondeu, empurrando seus óculos para cima no nariz. Você se tornou uma testemunha esta noite, senhorita Castellano.
Você viu homens tentando assassinar o Sr. Di Marco. As famílias que enviaram esses homens vão querer garantir que você não fale com as autoridades. E quando descobrirem que você foi a responsável por frustrar a tentativa, eles vão querer lidar com você. O sangue drenou do rosto de Sofia enquanto a realidade completa de sua situação se tornava clara. Ao salvar Salvatore, ela havia inadvertidamente se tornado um alvo. Ela havia pintado uma marca nas suas costas tão claramente quanto se tivesse usado tinta vermelha. Eu não pensei e ela começou, sua voz quebrando. É claro que não pensou, Salvatore disse gentilmente. Você agiu por instinto, por decência. Mas agora você precisa entender que sua vida mudou esta noite. Você não pode mais ser apenas uma garçonete anônima. Você entrou no meu mundo, para melhor ou pior. E no meu mundo, eu protejo os meus. Você é minha agora, Sofia. Isso não é negociável. Havia uma finalidade nessas palavras que não deixavam espaço para argumentos. Mas também havia algo mais, uma promessa implícita de que, embora o mundo dela tivesse mudado irrevogavelmente, ela não enfrentaria as consequências sozinha. Tudo bem, Sofia sussurrou, porque realmente, que outra escolha ela tinha? Os dias que se seguiram àquela noite foram como um turbilhão. Sofia se viu arrastada para um mundo que ela havia apenas vislumbrado de longe. Marco apareceu no apartamento dela no dia seguinte com um advogado de imigração que começou imediatamente a trabalhar no caso de Isabela. Documentos foram preenchidos, propinas foram pagas discretamente aos oficiais certos, e milagrosamente, coisas que normalmente levariam anos começaram a acontecer em semanas. Mas mais importante, Sofia começou a entender a complexidade do mundo de Salvatore Di Marco. Ele não era apenas um criminoso, como ela havia assumido. Sim, ele controlava operações ilegais, isso era inegável. Mas ele também era um homem de negócios astuto com investimentos legítimos em dezenas de empresas. Ele possuía uma cadeia de restaurantes italianos autênticos que empregavam centenas de imigrantes, pagando-lhes salários justos quando outros explorariam seu status ilegal. Ele tinha propriedades que alugava a preços razoáveis em bairros onde outros proprietários cobrariam o dobro. Ele financiava bolsas de estudo secretas para crianças do bairro que não podiam pagar pela faculdade. Era desconcertante para Sofia reconciliar essas ações com o que ela sabia sobre suas atividades criminosas. Mas quanto mais tempo ela passava em seu círculo, mais ela percebia que as pessoas raramente são completamente boas ou completamente más. Elas são complicadas, cheias de contradições, capazes tanto de grande bondade quanto de grande crueldade. Salvatore, ela descobriu, era particularmente protetor com mulheres e crianças. Havia linhas que ele absolutamente não cruzaria, drogas que levavam a bairros residenciais, prostituição que envolvia vítimas de tráfico, qualquer coisa que colocasse famílias em perigo direto. Outros chefes zombavam dessas regras, chamando-as de fraqueza. Mas Salvatore não se importava. Minha mãe não criou um monstro, ele disse uma vez a Sofia quando ela expressou surpresa com suas regras. Ela criou um homem que faz o que é necessário para sobreviver neste mundo, mas que ainda se lembra de que há linhas que não devem ser cruzadas. Sofia foi instalada em um escritório pequeno mas confortável em um dos restaurantes de Salvatore. Seu trabalho oficial era coordenar entregas, gerenciar fornecedores e supervisionar a qualidade através da cadeia de restaurantes. Era trabalho honesto, e ela descobriu que era boa nele. Seu conhecimento de italiano autêntico e ingredientes da Calábria impressionou os chefes, e sua atenção aos detalhes garantiu que os padrões fossem mantidos altos. Mas ela também sabia que sua verdadeira função era diferente. Ela era um símbolo, uma prova viva da honra de Salvatore, da sua gratidão, da sua humanidade. Os homens que trabalhavam para ele viam como ele a tratava com respeito e cuidado, e isso os fazia leais de uma forma que o medo nunca poderia conseguir. Isabela chegou exatamente 5 semanas após aquela noite fatídica. Sofia estava no aeroporto com Marco e 2 seguranças discretos quando sua irmã mais nova emergiu da alfândega, olhos arregalados e nervosos em um lugar novo. As irmãs se abraçaram e choraram, e pela primeira vez desde que deixou a Itália, Sofia sentiu-se completa novamente. O apartamento que Salvatore havia providenciado ficava em Astoria, em um prédio limpo com um porteiro que era, Sofia suspeitava, também um dos homens de Di Marco. Tinha 2 quartos, uma cozinha ensolarada, e janelas que davam para um pequeno parque. Não era luxuoso, mas para 2 garotas da Calábria rural, era um palácio. Isabela tinha perguntas, é claro. Sofia contou-lhe a verdade, ou pelo menos, uma versão editada dela. Ela explicou que havia ajudado um homem poderoso, que esse homem era grato,
e que agora elas estavam sob sua proteção. Ela não mencionou assassinos ou máfia ou o fato de que sua vida havia pendurado por um fio naquela noite no restaurante. Meses passaram. Isabela se matriculou na escola local e se adaptou à vida americana com a resiliência da juventude. Sofia continuou seu trabalho, aprendendo mais a cada dia sobre como o Império de Salvatore funcionava. Ela começou a oferecer sugestões, maneiras de melhorar a eficiência, reduzir desperdícios, melhorar as relações com fornecedores. Para sua surpresa, Salvatore ouvia. Mais do que isso, ele implementava suas ideias. Você tem um bom cérebro para negócios, ele disse a ela uma tarde, enquanto revisavam os números de lucro do trimestre. Deveria ter ido para a escola de administração. Não havia dinheiro para isso, Sofia respondeu com um dar de ombros. E depois que meus pais morreram, eu tinha que trabalhar. Como eles morreram, se você não se importa de eu perguntar? Sofia hesitou, mas depois decidiu que depois de tudo que haviam compartilhado, ele merecia a verdade. Um acidente de carro. Mas não foi realmente um acidente. Meu pai devia dinheiro às pessoas erradas. A Ndrangheta. Eles arranjaram para que o carro dele saísse da estrada. Fizeram parecer um acidente, mas todos na vila sabiam a verdade. O rosto de Salvatore ficou sombrio. A Ndrangheta, ele repetiu. E havia algo perigoso em sua voz. Eles não têm nenhum código, nenhuma honra. Eles matam famílias inteiras por dívidas que poderiam ser pagas de outras formas. É por isso que eu deixei a Itália, Sofia disse calmamente. Porque eu sabia que se ficasse, eventualmente eles viriam atrás de mim também. Uma dívida nunca realmente desaparece naquele mundo, apenas passa de pai para filho, de irmão para irmã. Salvatore olhou para ela por um longo momento, e Sofia viu algo mudando em seus olhos. Uma decisão sendo tomada. Quanto era a dívida? Ele perguntou. 40.000 euros. Mas com os juros que eles cobram, provavelmente é 3 vezes isso agora. Não mais, Salvatore disse com finalidade. Eu vou lidar com isso. Signore, não, eu não posso pedir. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Você salvou minha vida, Sofia. Você acha que eu vou deixar você viver com essa sombra sobre você? Com o medo de que um dia eles apareçam aqui procurando pela filha de um devedor? Ele balançou a cabeça. Não. Eu tenho conexões na Itália. Eu vou resolver isso. E ele resolveu. Sofia nunca soube exatamente o que Salvatore fez ou quem ele contatou, mas 3 semanas depois, ela recebeu um envelope pelo correio. Dentro estava um único pedaço de papel, um recibo marcado pago em cheio e assinado por um homem que ela reconheceu como um dos líderes da Ndrangheta na sua região. A dívida de seu pai havia sido apagada. Ela estava livre. Sofia chorou quando recebeu aquele papel. Chorou de alívio, de gratidão, e de algo mais complexo, o reconhecimento de que sua vida estava agora irrevogavelmente entrelaçada com a de Salvatore Di Marco. Ele havia salvado mais do que apenas sua paz de espírito. Ele havia salvado seu futuro. Mas a paz nunca dura muito tempo no mundo de Salvatore. 6 meses após a tentativa de assassinato, tensões começaram a aumentar novamente. As famílias rivais que haviam enviado os assassinos não haviam esquecido. Pior, eles haviam perdido a cara com o fracasso da operação. Rumores circulavam pelas ruas do Brooklyn e do Queens, rumores de que eles estavam planejando algo maior, algo mais ousado. Foi durante esse período tenso que Salvatore começou a passar mais tempo nos escritórios onde Sofia trabalhava. Inicialmente, ela pensou que era coincidência, mas logo percebeu que ele estava deliberadamente procurando sua companhia. Eles conversavam, sobre negócios primeiro, mas depois sobre coisas mais pessoais. Ele falava sobre sua mãe, sobre crescer pobre na Itália antes de emigrar, sobre as escolhas que ele havia feito que o levaram para esse caminho. Você nunca quis uma vida diferente? Sofia perguntou a ele uma noite, enquanto trabalhavam até tarde, os escritórios vazios ao redor deles. Todo dia, Salvatore admitiu, e havia uma tristeza em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Mas quando você faz certas escolhas, quando você cruza certas linhas, não há como voltar. Este é o meu mundo agora. E o melhor que posso fazer é tentar conduzi-lo com alguma medida de honra e decência. Você tem família? Filhos? Sofia perguntou, percebendo que apesar de todos os meses trabalhando para ele, ela sabia muito pouco sobre sua vida pessoal. Tive uma esposa uma vez, Salvatore disse, sua voz ficando distante. Angela. Ela era professora, alguém completamente fora deste mundo. Eu tentei mantê-la separada, protegê-la das coisas que eu fazia.
Mas não foi o suficiente. Quando os rivais queriam me atingir, eles a mataram. Explodiram seu carro na frente da escola onde ela trabalhava. Ele pausou, engolindo com força. Isso foi há 15 anos. Eu jurei depois disso que nunca colocaria outra pessoa inocente em perigo novamente. Mas você me colocou em perigo, Sofia apontou gentilmente. Não, Salvatore corrigiu. Você se colocou em perigo salvando minha vida. Tudo que eu fiz foi garantir que você tenha proteção depois disso. É diferente. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras dele pendurado no ar entre eles. Então Sofia perguntou a questão que vinha circulando em sua mente há semanas: por que você faz isso, Salvatore? Por que você gasta tanto tempo aqui, conversando comigo? Você tem um império inteiro para administrar. Certamente você tem coisas mais importantes para fazer. Salvatore olhou para ela, e naquele olhar, Sofia viu algo que a fez prender a respiração. Porque, ele disse calmamente, quando estou com você, eu me lembro que existe bondade no mundo. Você olha para mim e vê uma pessoa, não apenas um chefe da máfia. Você conversa comigo sobre ingredientes para restaurantes e fornecedores difíceis e sua irmã fazendo bem na escola. Coisas normais. Coisas que me fazem sentir como um homem normal, nem que seja apenas por algumas horas. Ele pausou, depois adicionou, e porque a forma como você fala, o dialeto calabrês que você usa às vezes sem pensar, me lembra da minha mãe. Me lembra de casa. De um tempo antes de tudo isso. Sofia sentiu algo apertando em seu peito. Ela sabia que estava pisando em território perigoso. Salvatore Di Marco não era apenas seu empregador. Ele era um homem que poderia destruir vidas com um aceno de mão. Mas ele também era um homem que havia salvado sua irmã, pagado a dívida de seu pai, e que olhava para ela com uma vulnerabilidade que ela suspeitava que poucos jamais testemunhavam. Salvatore, ela disse suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez sem o honorífico. Você sabe que isso é complicado. Eu sei, ele respondeu. Acredite, eu sei. E eu não estou pedindo nada de você, Sofia. Eu gosto da sua companhia. Isso é suficiente. Mas eles ambos sabiam que não era realmente suficiente. Os sentimentos estavam crescendo entre eles como videiras, lentamente se entrelaçando, impossíveis de ignorar. Sofia se pegava pensando nele em momentos estranhos. A forma como ele sorria quando ela contava piadas sobre desastres na cozinha. A gentileza em seus olhos quando ele perguntava sobre Isabela. A forma como ele escutava, realmente escutava, quando ela falava. E Salvatore, por sua parte, encontrou-se fazendo algo que ele havia jurado nunca fazer novamente, permitindo-se se importar profundamente com alguém. Sofia havia se infiltrado em suas defesas cuidadosamente construídas, não através de tentação ou manipulação, mas simplesmente por ser genuinamente boa. Em um mundo cheio de pessoas que queriam algo dele, ela não queria nada exceto ser tratada com respeito e ganhar honestamente seu próprio caminho. A situação chegou ao ápice uma noite de inverno, quase um ano após a tentativa de assassinato. Havia uma reunião no restaurante principal, uma cúpula entre várias famílias para discutir territórios e resolver disputas. Sofia não deveria estar lá, essas reuniões eram estritamente para os homens da organização. Mas Salvatore havia insistido que ela ficasse, trabalhando nos escritórios do andar de cima, onde haveria seguranças posicionados. Não vai demorar mais do que algumas horas, ele havia dito. E eu vou me sentir melhor sabendo que você está em um lugar que eu posso proteger se algo der errado. A reunião começou às 8 da noite. Às 10h30, Sofia ouviu gritos vindo de baixo. Então tiros, vários, em rápida sucessão. Seu sangue congelou. Ela correu para a porta, mas o segurança postado lá a empurrou de volta. Fique aqui, ele ordenou, sua arma já na mão. Tranque a porta. Não abra para ninguém exceto o senhor Di Marco ou Marco. Então ele desapareceu escadas abaixo, deixando Sofia sozinha em um escritório que de repente parecia uma prisão. Ela podia ouvir mais tiros, gritos, o som de móveis quebrando. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que poderia ser ouvido através das paredes. Os minutos se arrastavam como horas. Sofia agarrou seu telefone, dedos tremendo, sem saber se deveria ligar para a polícia, para Marco, para alguém. Mas ela se lembrou das instruções de Salvatore sobre o que fazer em uma emergência. Fique quieta, fique escondida, e espere. Então ela ouviu passos pesados nas escadas. Vários conjuntos. Vozes falando em italiano, mas não o italiano padrão de Salvatore. Era um dialeto diferente, mais ao norte, milanês talvez.
E eles estavam rindo. Tem que ter um cofre em algum lugar neste andar, uma voz disse. E provavelmente documentos, evidências. O chefe vai querer tudo queimado. E se houver alguém lá em cima? Então eles estão tendo uma noite muito ruim. Mais risos. O som de portas sendo chutadas abertas. Eles estavam procurando sistematicamente por cada escritório. Sofia olhou ao redor freneticamente. A porta tinha uma fechadura, mas não resistiria a um pontapé determinado. Não havia saída de incêndio, nenhuma segunda saída. A janela dava para um beco 3 andares abaixo, não era uma opção. Ela fez a única coisa que pôde pensar. Puxou seu telefone e enviou uma mensagem de texto rápida para Salvatore: homens no andar de cima. Procurando escritórios. Ajuda. Então ela arrastou a pesada mesa de madeira através da porta, empilhou cadeiras contra ela, e se escondeu no espaço estreito entre um arquivo e a parede, fazendo-se tão pequena quanto possível. Os passos ficaram mais próximos. Uma porta explodiu aberta, o escritório ao lado do dela. Depois outro. Eles estavam chegando. Então seu telefone vibrou. Uma mensagem de Salvatore: aguente firme. 60 segundos. A porta do seu escritório se sacudiu quando alguém tentou abri-la. Encontrando-a trancada e bloqueada, houve uma pausa. Então um chute violento. A madeira rangeu, mas segurou. Tem algo pesado bloqueando isso, uma voz resmungou. Vamos. O que quer que ele estava prestes a dizer foi cortado por uma explosão de tiros de baixo no prédio. Novos gritos. O som de homens correndo. Os passos no corredor dela hesitaram, depois bateram de volta na direção das escadas. Caímos numa emboscada. Retirar. Retirar. Sofia não conseguia respirar. Ela ficou congelada em seu esconderijo, ouvindo os sons de uma guerra em miniatura acontecendo por todo o prédio. Mais tiros. Um estrondo alto, talvez uma granada de atordoamento. Gritos. Então, gradualmente, silêncio. Quando a porta finalmente se abriu, cuidadosamente, não violentamente, foi Salvatore quem entrou. Seu terno estava rasgado, havia sangue no seu braço esquerdo, e seus olhos estavam selvagens até que ele a viu encolhida entre os móveis. Sofia, ele respirou, cruzando o quarto em 3 passos longos. Ele puxou os móveis para longe e a ajudou a se levantar. Suas mãos verificando-a em busca de ferimentos. Você está machucada? Anne não, ela conseguiu dizer, embora estivesse tremendo violentamente. Mas você está. Seu braço. É só um arranhão, ele descartou, embora o sangue estivesse encharcando sua manga. O importante é que você está segura. Ele a puxou para seus braços, segurando-a com força, e Sofia percebeu que ele estava tremendo também. O que aconteceu? Ela perguntou contra seu peito. Uma traição, Salvatore disse, sua voz rouca com raiva. Um dos homens da família Russo revelou nossa posição para os Caruso. Eles pensaram que podiam nos eliminar todos de uma vez, reorganizar toda a estrutura de poder da cidade. Ele soltou uma risada amarga. Eles não contavam com o fato de que eu tenho homens leais posicionados em cada prédio que possuo. Ou que eu havia suspeitado que algo assim poderia acontecer e tinha reforços prontos. As pessoas lá embaixo na reunião. 2 mortos, 5 feridos. Mas todos os meus ainda estão vivos. Os Caruso, eles não tiveram tanta sorte. Sofia sabia que não deveria perguntar, não deveria querer saber mais. Mas ela tinha que saber uma coisa: você está bem? De verdade? Salvatore se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, e o que ela viu lá tirou seu fôlego. Não era a frieza de um assassino ou a indiferença de um criminoso endurecido. Era medo, medo por ela, medo pelo que poderia ter acontecido, medo de um mundo onde ela não existisse. Quando eu recebi sua mensagem, ele disse calmamente: quando percebi que você estava em perigo e eu não estava lá para protegê-la, eu senti algo que não havia sentido desde que Angela morreu. Terror puro. E eu percebi algo. O quê? Sofia sussurrou. Que apesar de todo o meu juramento de nunca me importar com ninguém novamente, de nunca colocar outra pessoa inocente em perigo, já é tarde demais. Eu me importo com você, Sofia. Mais do que é sábio, mais do que é seguro para qualquer um de nós. Sofia deveria ter recuado. Deveria ter lembrado a si mesma de quem ele era, o que ele fazia, os perigos que vinham com estar perto dele. Mas em vez disso, ela se viu alcançando seu rosto, tocando sua bochecha com dedos que ainda tremiam levemente. Eu me importo com você também, ela admitiu. Mesmo sabendo que não deveria. Mesmo sabendo que é complicado e perigoso e provavelmente vai acabar mal.
Provavelmente vai, Salvatore concordou. Mas talvez pela primeira vez em décadas, eu não me importe. Talvez o risco valha a pena. Ele a beijou então, e foi gentil e desesperado ao mesmo tempo, um homem que havia esquecido como ser vulnerável redescobrindo a sensação. Sofia retribuiu o beijo, permitindo-se por um momento esquecer onde estavam, o que havia acabado de acontecer, todas as razões pelas quais isso era uma ideia terrível. Quando eles se separaram, Salvatore descansou sua testa contra a dela. Eu tenho que cuidar das coisas lá embaixo, ele disse relutantemente. Marco vai levá-la para casa. Vai haver guardas extras no seu prédio esta noite, e pelos próximos dias. Até termos certeza de que qualquer pessoa envolvida nisso foi cuidada. E depois? Depois, Salvatore disse, um sorriso tocando seus lábios pela primeira vez desde o caos havia começado. Depois nós descobrimos como fazer isso funcionar. Porque não importa quão complicado seja, eu não estou disposto a deixar você ir. As semanas que se seguiram foram tensas. A tentativa de tomada de poder falhou, mas havia consequências para serem tratadas. Lealdades precisavam ser confirmadas, traidores precisavam ser julgados, e acordos precisavam ser refeitos. Salvatore estava mais ocupado do que nunca, muitas vezes desaparecendo por dias inteiros para reuniões que Sofia sabia que era melhor não perguntar sobre. Mas quando ele aparecia, ele era diferente com ela agora. Mais aberto, mais carinhoso. Ele a levava para jantares em restaurantes pequenos e tranquilos onde ninguém os reconheceria. Eles caminhavam no Battery Park tarde da noite, quando os guardas podiam manter uma distância respeitosa mas protetora. Ele perguntava sobre os estudos de Isabela, sobre os restaurantes, sobre seus sonhos para o futuro. Se você pudesse fazer qualquer coisa, ele perguntou uma noite enquanto olhavam para o porto, sem restrições de dinheiro ou circunstâncias, o que você faria? Sofia pensou por um momento. Eu gostaria de ter minha própria importadora, ela disse finalmente. Trazendo produtos autênticos da Itália, não as coisas turísticas, mas os produtos reais das pequenas vilas. Azeite de oliveira da Toscana, queijos da Sardenha, vinhos que nunca chegam aos Estados Unidos porque os produtores são muito pequenos. Eu poderia conectar as pessoas daqui com as tradições de casa. Salvatore sorriu. Isso pode ser arranjado. Não, Sofia disse firmemente. Se eu fizer isso, eu faço com meu próprio dinheiro, meu próprio esforço. Você já fez muito por mim. Eu não quero ser apenas alguém que você cuida. Eu quero ser seu igual, tanto quanto possível. Você já é meu igual, Salvatore disse, surpreendendo-a. Você pensa que porque eu tenho dinheiro e poder, eu sou de alguma forma superior? Sofia, você me salvou quando tinha tudo a perder e nada a ganhar. Você trabalhou duro para construir uma vida para você e sua irmã. Você mantém seus princípios mesmo quando seria mais fácil compromete-los. Essas coisas valem mais do que qualquer império que eu construí. Foi naquele momento que Sofia percebeu que realmente amava ele. Não a versão romantizada que ela poderia ter imaginado, mas o homem real, falho e perigoso, sim, mas também capaz de uma bondade surpreendente e uma honestidade brutal sobre quem e o que ele era. As coisas poderiam ter continuado assim indefinidamente, uma relação conduzida nas sombras, protegida por guardas e segredo. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Isabela, agora com 17 anos e se adaptando bem à vida americana, havia começado a namorar um garoto da sua escola. Para Sofia, ele parecia agradável, educado, trabalhador, de uma boa família italiana que tinha um negócio de paisagismo no Queens. Mas quando Salvatore conheceu o garoto, algo em seus olhos ficou gelado. Sofia, ele disse depois, quando estavam a sós. Você precisa manter Isabela longe daquele garoto. Por quê? Ele parece perfeitamente. Seu nome de família é Rosselli, Salvatore interrompeu. Eles são parte da organização Gambino. Seu pai, Antonio Rosselli, é um capo no Queens. O sangue de Sofia congelou. Você acha que ele está com Isabela por causa de mim? Por causa de você? Eu não sei, Salvatore admitiu. Poderia ser genuíno. Adolescentes se apaixonam. Mas também poderia ser uma forma de chegar perto de você, de conseguir informações, de estabelecer uma conexão que poderia ser explorada. Então o que eu faço? Eu digo a ela que ela não pode ver o garoto? Ela vai perguntar por quê, e eu não posso, ela não sabe sobre nós, sobre qualquer coisa disso. Eu sei, Salvatore disse, passando a mão pelos cabelos em frustração. É por isso que é tão complicado. Mas Sofia, se esse relacionamento está sendo usado para chegar a você, Isabela está em perigo.
Eles decidiram observar a situação de perto. Discretamente, Salvatore mandou investigar o garoto e sua família. Enquanto isso, Sofia tentou falar gentilmente com Isabela sobre ir devagar, sobre ser cuidadosa. Mas então, 2 semanas depois, Isabela não voltou para a casa da escola. Sofia ligou para seu telefone dezenas de vezes, foi direto para a caixa postal. Ela ligou para a escola, Isabela havia saído no horário normal. Ela ligou para os amigos de Isabela, ninguém a havia visto. O pânico cresceu na garganta de Sofia como um animal vivo, ameaçando sufocar ela. Ela ligou para Salvatore, suas palavras saindo em uma corrida frenética. Isabela desapareceu. Ela não está na escola, ela não está em casa, ninguém sabe onde ela está. Fique onde você está, Salvatore ordenou, e ela podia ouvir a frieza mortal em sua voz. Estou enviando Marco e seguranças para você agora. E vou descobrir onde sua irmã está. As próximas horas foram as piores da vida de Sofia. Ela ficou em seu apartamento, cercada por guardas silenciosos, olhando fixamente para seu telefone, esperando por notícias. Seu cérebro continuava mostrando-lhe imagens horríveis de todas as coisas terríveis que poderiam estar acontecendo com Isabela. Finalmente, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu imediatamente. Sofia Castellano, uma voz masculina disse: "Sua irmã está conosco." "Quem é você? O que você quer?" "Queremos que você saiba que Salvatore Di Marco não pode proteger todos. Que suas escolhas têm consequências. Sua irmã vai voltar para você, depois de você entregar Di Marco para nós." "O quê? Não, eu não posso. Você tem 24 horas para nos dar seu itinerário para amanhã à noite, onde ele vai estar, quantos guardas, rotas que ele vai pegar. Se você não entregar essas informações, sua irmã vai pagar o preço." A ligação foi cortada. Sofia olhou para o telefone em suas mãos, sentindo seu mundo desmoronando. Eles queriam que ela traísse Salvatore. Queriam que ela o mandasse direto para uma emboscada, para sua morte. Mas Isabela, sua irmã mais nova, a única família que ela tinha deixado, a garota que ela havia prometido aos seus pais moribundos que protegeria. Os guardas em seu apartamento já estavam no telefone, relatando a ligação para Salvatore. 15 minutos depois, ele estava lá, cruzando a porta como uma tempestade, puxando Sofia para seus braços. "Nós vamos encontrar ela", ele prometeu. "Eu tenho todo homem que responde a mim procurando pela cidade agora. Nós." "Eles querem você", Sofia interrompeu, sua voz quebrando. "Eles querem que eu traia você. Querem seu itinerário, sua localização. É a única forma de ter Isabela de volta." Salvatore ficou muito quieto. Então ele disse: "Então nós damos a eles." "O quê?" "Não. Eu não posso." "Sim, você pode", Salvatore disse firmemente. "Sofia, sua irmã é inocente. Ela não pediu nada disso. Se minha vida é o preço para mantê-la segura, então essa é uma troca que estou disposto a fazer." "Mas eu não estou." Sofia gritou, lágrimas finalmente jorrando pelo seu rosto. "Você acha que eu posso simplesmente te enviar para a morte? Depois de tudo? Eu te amo, Salvatore. Eu te amo. E eu não vou escolher entre você e Isabela. Tem que haver outra forma." Salvatore segurou seu rosto em suas mãos, forçando-a a olhar para ele. "E eu te amo", ele disse. "É por isso que vou fazer o que precisa ser feito para proteger sua família." "Não", uma voz nova disse da porta. Era Marco, e ele parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. "Não se tem uma forma melhor." Ele entrou no apartamento, seu laptop debaixo do braço. "Nós rastreamos a ligação. E eu tenho homens nos Rosselli há semanas, desde que você mencionou sua preocupação sobre o garoto. Eu sei onde eles estão mantendo Isabela." Salvatore girou. "Onde?" "Um depósito perto dos portos em Red Hook. Normalmente é usado para armazenamento legítimo, mas os Rosselli possuem através de uma empresa de fachada." Marco abriu seu laptop, mostrando imagens de vigilância. 6 homens de guarda, talvez mais dentro. Isabela está no 2º andar, trancada em um quarto. "Então vamos tirá-la de lá", Salvatore disse imediatamente. "Não é tão simples", Marco alertou. "Este é território Gambino. Se atacarmos, começamos uma guerra total. Todas as famílias da cidade vão ter que escolher lados. Vai ser sangrento." "Então seja sangrento", Salvatore disse friamente. "Ninguém mexe com a minha gente." Mas Sofia teve outra ideia. "E se", ela disse lentamente, "eu der a eles o que eles querem?"
Ambos os homens olharam para ela. Sofia, não, Salvatore começou. Não, me ouça. E se eu der a ele seu itinerário, mas é falso? Nós armamos uma emboscada para a emboscada deles. Enquanto todos os seus homens estão esperando por você em um lugar, você leva uma equipe diferente para Red Hook e pega Isabela de volta. Marco e Salvatore trocaram olhares. É arriscado, Marco disse. Se eles suspeitarem, podem matar Isabela imediatamente. Mas se funcionar, Salvatore disse pensativo, nós pegamos Isabela de volta e eliminamos as pessoas que pensaram que poderiam me usar para chegar a você. Ele olhou para Sofia. Você está certa de que quer fazer isso? Se algo der errado. Se algo der errado, nós improvisamos, Sofia disse com mais confiança do que realmente sentia. Mas ficar sentado sem fazer nada definitivamente não é uma opção. O plano foi elaborado nas horas que se seguiram. Sofia enviaria uma mensagem para o número que havia ligado para ela, dizendo que concordava com os termos deles. Ela daria a eles um itinerário que teria Salvatore em um restaurante à beira-mar em Queens às 9 da noite, com apenas 2 guardas, tornando um alvo fácil. Na realidade, Salvatore estaria em um lugar completamente diferente, liderando uma equipe de 15 de seus melhores homens em um resgate em Red Hook. E o restaurante em Queens seria preenchido com 20 homens de Salvatore disfarçados de funcionários e clientes, prontos para capturar qualquer um que aparecesse para o assassinato planejado. Sofia enviou a mensagem. A resposta veio quase imediatamente, informação recebida. Sua irmã será liberada às 10 horas se tudo verificar. Eles vão verificar, Marco advertiu. Eles vão enviar batedores, vão confirmar que o Salvatore está realmente onde você disse que ele estaria. Então teremos um sósia, Salvatore disse. Paulo tem aproximadamente minha altura e construção. Coloque-o em um dos meus ternos, mantenha-o dentro, parcialmente obscurecido pelas janelas do restaurante. De longe, parecerá convincente o suficiente. À medida que o sol se punha na cidade, todos se moveram para suas posições. Sofia foi mantida em segurança em um local secreto com guardas, incapaz de fazer nada além de esperar e rezar. Salvatore e seu time de resgate se moveram silenciosamente para posições ao redor do depósito em Red Hook. Marco coordenou a operação de um vão de comando estacionado a 3 quadras de distância. Às 8h45, Marco relatou pelo rádio, temos movimento no restaurante. 2 carros acabaram de passar devagar. Eles estão checando. O sósia está no lugar? Salvatore perguntou baixinho de sua posição fora do depósito. Sim. De longe, é convincente. Eles estão comprando. Às 9 horas exatas, todos os infernos se soltaram em 2 lugares ao mesmo tempo. No restaurante em Queens, 5 homens armados explodiram pelas portas, esperando encontrar Salvatore e Marco desfrutando de uma refeição tranquila. Em vez disso, encontraram 20 armas apontadas para eles e nenhum lugar para ir. Em Red Hook, Salvatore e sua equipe se moveram como a morte silenciosa. 2 guardas do lado de fora foram neutralizados em segundos, tão silenciosos que os homens dentro nem perceberam. A porta foi arrombada. Salvatore entrou como um anjo vingador, sua arma levantada, seus olhos varrendo o espaço. O caos que se seguiu foi breve mas brutal. Os Rosselli não estavam preparados para uma incursão completa. Eles tinham deixado a maior parte de seus homens no restaurante, confiantes de que o sequestro de Isabela era apenas uma alavanca, não um alvo. Salvatore subiu as escadas, seguido de perto por Tony e Vincenzo. Eles encontraram a porta trancada que Marco havia identificado nas imagens de vigilância. Um tiro no ferrolho, e ela se escancarou. Isabela estava amarrada a uma cadeira, uma mordaça em sua boca, seus olhos arregalados de terror. Mas ela estava viva, e até onde Salvatore podia ver, não estava machucada. Está tudo bem, ele disse gentilmente, abaixando sua arma e aproximando-se devagar para não assustá-la ainda mais. Eu sou amigo de sua irmã. Estou aqui para levá-la para casa. Ele desatou rapidamente as cordas, removeu a mordaça. Isabela chorou e tremeu, mas deixou que ele a ajudasse a se levantar. Sofia? Ela conseguiu dizer. Esperando por você, Salvatore confirmou. E prestes a ficar muito aliviada. Eles desceram as escadas e saíram do depósito, deixando para trás homens mortos e capturados, evidências de que cruzar Salvatore de Marco vinha com consequências severas. A reunião no local seguro onde Sofia esperava foi regada com lágrimas. As irmãs se abraçaram e choraram, e Sofia agradeceu a Salvatore tantas vezes que ele finalmente teve que gentilmente interrompê-la. Você não precisa agradecer, ele disse.
Ela é sua família. Isso a torna minha família também. Isabela, apesar de seu trauma, era mais esperta do que sua idade sugeria. Ela olhou entre Sofia e Salvatore, vendo a forma como sua irmã olhava, a forma como ele tocava suavemente o braço de Sofia. Vocês dois. Ela começou, então balançou a cabeça. Sabe de uma coisa, eu nem quero saber agora. Estou apenas feliz por estar viva. Nas semanas seguintes, a cidade inteira soube o que tinha acontecido. As tentativas de assassinato fracassadas, o resgate ousado, os homens dos Rosselli capturados. Antônio Rosselli veio pessoalmente a Salvatore para negociar pela vida de seus homens. Seus homens sequestraram uma garota inocente, Salvatore disse friamente durante essa reunião. Uma criança. E eles tentaram usar ela para me atingir. Me dê uma razão para não acabar com cada um deles. Por favor, Rosselli implorou, um homem orgulhoso forçado à humilhação. Alguns deles, eles foram contra ordens. Meu próprio filho, ele estava namorando a garota. Ele pensou que estava sendo inteligente, impressionando os homens mais velhos. Ele é tolo, mas ele é meu filho. Salvatore considerou por um longo momento. Então ele disse, sua família vai compensar a família Castellano. $1 milhão, para ser investido em um fundo fiduciário para Isabela. Seus homens que participaram vão ser banidos da cidade, eu não me importo onde eles vão, mas se eu alguma vez os vir novamente em Nova York, eles estão mortos. E seu filho, ele vem até a menina que ele usou, ele pede desculpas, e então ele desaparece da vida dela para sempre. Se eu alguma vez souber que ele tentou contato, haverá consequências. Rosselli concordou rapidamente. Era uma solução melhor do que ele tinha qualquer direito de esperar. Quando Isabela ouviu sobre $1 milhão, ela tentou protestar. Não posso aceitar isso, ela disse. É dinheiro sujo. É dinheiro que vai pagar pela melhor faculdade que você pode entrar, Sofia contou a ela. É dinheiro que vai garantir que você nunca tenha que se preocupar com sua segurança financeira. E sim, vem de um mundo sujo. Mas você vai usá-lo para fazer algo limpo, algo bom. Você vai usá-lo para construir uma vida melhor do que qualquer uma que nós tivemos na Calábria. Isabela acabou aceitando, embora relutantemente. E ela provou ser uma estudante brilhante, eventualmente indo para a Colômbia para estudar direito internacional, sua forma de lutar contra exatamente o tipo de organizações criminosas que haviam acabado com seus pais. Quanto a Sofia e Salvatore, eles pararam de fingir. Eles tornaram seu relacionamento oficial, tanto quanto poderia ser no mundo dele. Não houve casamento formal. Salvatore explicou que casamento oficial tornaria Sofia um alvo ainda maior, faria dela oficialmente parte de sua organização aos olhos da lei. Mas nos modos que importavam, eles eram parceiros. Sofia eventualmente abriu sua empresa de importação, usando suas próprias economias e um empréstimo de negócios, que Salvatore não coassinou, insistindo que ela construísse algo completamente seu. Ela a chamou de Sapore di casa, sabor de casa. Ela viajou de volta à Itália regularmente, construindo relacionamentos com pequenos produtores, trazendo produtos autênticos que os expatriados italianos em Nova York haviam esquecido que existiam. O negócio prosperou. Aconteceu que havia um enorme mercado para produtos italianos reais e de qualidade, não as imitações produzidas em massa que enchiam a maioria dos mercados. Os restaurantes de Salvatore se tornaram seus primeiros e melhores clientes, mas logo outros também queriam seus produtos. 5 anos se passaram. Salvatore tinha agora 58 anos, e começou a pensar em legados. Ele começou discretamente a transferir mais de suas operações para empreendimentos legítimos, afastando-se lentamente dos aspectos mais criminosos de seu império. Não era uma transição fácil, muitos de seus homens não entendiam, e famílias rivais viam isso como fraqueza. Mas Salvatore não se importava mais com o que eles pensavam. Ele havia encontrado algo mais valioso do que poder ou território. Ele havia encontrado uma razão para querer um futuro diferente. Uma noite, quase 6 anos após aquela primeira tentativa de assassinato no Bella Notte, Salvatore levou Sofia de volta àquele mesmo restaurante. Giovanni ainda era o dono, embora mais velho e mais grisalho agora. A mesa de canto ainda era reservada para Salvatore. Mas desta vez, havia apenas eles dois. Sem guardas obviamente postados, sem negócios para discutir, apenas um homem e uma mulher desfrutando de boa comida e melhor companhia. Você sabe, Salvatore disse enquanto compartilhavam uma sobremesa de tiramisu, se alguém me dissesse, naquela noite 6 anos atrás, que uma garçonete gritando em dialeto calabrês não apenas salvaria minha vida mas mudaria ela completamente,
eu teria pensado que eles estavam loucos. E ainda assim, Sofia disse, seus olhos verdes brilhando com humor no brilho suave das velas, aqui estamos. Aqui estamos, Salvatore concordou. Você já se arrependeu? De tudo isso, do caminho que sua vida tomou depois daquela noite? Sofia considerou a pergunta seriamente. Tem sido complicado, ela admitiu. E assustador às vezes. E definitivamente não é a vida que eu imaginei quando deixei a Calábria. Mas arrepender? Não. Isabela está segura, está prosperando. Eu construí um negócio de que me orgulho. E eu encontrei você. Você salvou mais do que minha vida naquela noite, Salvatore disse calmamente. Você salvou minha alma. Antes de você, eu era apenas um homem indo através dos movimentos, fazendo o que tinha que ser feito para sobreviver no meu mundo. Mas você me mostrou que ainda havia bondade possível. Que ainda havia algo que valia a pena proteger além de território e poder. Ele alcançou seu bolso e tirou uma pequena caixa. Sofia sentiu seu coração acelerar. Eu sei que eu disse que não poderíamos casar oficialmente, Salvatore disse. E isso ainda é verdade, por razões legais e sua proteção. Mas isso não significa que não possamos fazer uma promessa um ao outro. Ele abriu a caixa para revelar um anel simples mas lindo, ouro branco com uma única esmeralda, da mesma cor dos olhos de Sofia. Sofia Castellano, você vai concordar em ser minha parceira para o resto de qualquer tempo que tivermos? Em bom e mal, em perigo e insegurança, em todas as coisas. Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas estava sorrindo. Sim, ela disse. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, e eles se beijaram através da mesa, inconscientes dos outros clientes que educadamente olhavam para o outro lado, dando-lhes este momento privado. Eles não sabiam, não poderiam saber, que em um carro estacionado do outro lado da rua, um jovem fotógrafo com sonhos de ser jornalista investigativo estava tirando fotos através de uma lente longa. Não sabiam que essas fotos acabariam em uma reportagem investigativa sobre máfia moderna em Nova York. Não sabiam que isso causaria problemas nos anos seguintes. Mas naquele momento, nenhum futuro problema importava. O que importava era que um chefe da máfia havia encontrado redenção nas palavras gritadas em um dialeto que sua mãe falava. E uma garçonete corajosa havia encontrado um lar e um propósito em um mundo que ela nunca imaginou fazer parte. Às vezes, a vida gira em um único momento. Um grito em italiano. Uma decisão de agir em vez de se esconder. Uma escolha de salvar uma vida mesmo quando você não tem obrigação de fazer isso. E às vezes, apenas às vezes, essas escolhas levam a algo bonito, mesmo no meio de um mundo escuro. Sofia e Salvatore saíram do restaurante naquela noite de mãos dadas, seus passos ecoando nas mesmas ruas onde 6 anos antes, assassinos haviam esperado e falhado. A cidade continuava ao redor deles, indiferente às suas histórias, cheia de milhões de outras histórias ainda não escritas. Mas deles, pelo menos por esta noite, estava completa. Uma história de coragem e consequências, de escolhas e destino, de como uma voz gritando em um restaurante pode mudar o curso de vidas inteiras. E em algum lugar acima, talvez, uma mãe calabresa que havia salvado seu próprio marido com palavras similares décadas antes sorria, sabendo que seu filho tinha finalmente encontrado alguém digno do coração que ela havia trabalhado tão duro para preservar sob toda a dureza que sua vida exigia.